Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 26 de dezembro de 2021, são 23 horas e 37 minutos. Lição número 5 da classe de adultos. Como ler as escrituras? Muito provavelmente você já ouviu em algum lugar, algum cronograma para se ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A propósito, alguma vez você já se interessou em ler toda a Bíblia? Ou você já leu a Bíblia alguma vez, de Gênesis a Apocalipse? E se você já leu, qual foi a sua experiência? O que você aprendeu lendo toda a palavra do Senhor? Algumas pessoas dizem, defendem, né, que não se faz necessário ler toda a Bíblia, porque quem lê a Bíblia toda, na verdade, não absorve tudo. Bom, isso em parte é verdade. De fato, nós não conseguiríamos guardar tudo o que a Bíblia contém. Entretanto, é de suma importância que nós venhamos, como temos a Bíblia como única regra de fé e prática, nós devemos, de fato, ler o máximo que nós pudermos. É bem verdade. Também um outro ponto, que há uma dificuldade sobre a questão de ler, que nem todo mundo gosta de ler. Não é só não ler a Bíblia. Tem pessoas que não gostam da leitura em si. Não lê absolutamente coisa nenhuma. Então, para essas pessoas existe uma dificuldade um pouco maior. Mas alguma vez você já se perguntou quanto tempo de fato demora para ler toda a Bíblia? Eu vou te contar daqui a pouco quanto tempo você leva, em média, para ler toda a Bíblia. Texto áureo. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que leis? Atos capítulo 8, versículo 30. Verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Muitas pessoas, com uma visão teológica A ou B, acham que por ter essa técnica de interpretação bíblica, acha que é perfeita. Nós precisamos, mais do que nunca, claro que nós devemos estudar, ler a palavra, estudar a palavra, mas a melhor forma, melhor linha teológica para se ler as Escrituras Sagradas é pelo Espírito Santo, é quando o Espírito Santo revela. Introdução. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Cumprir a palavra. Quando lemos um texto bíblico, nós devemos aplicá-la no nosso cotidiano, claro, desde que seja possível. Por quê? Porque há passagens bíblicas que não são possíveis de aplicar nos nossos dias, né? Mas, até porque para ler a palavra, claro, a gente lê mediante a revelação do Espírito Santo. Entretanto, devemos também levar em consideração as questões culturais, figuras de linguagem, etc., que nós veremos nesta aula. Mas nós devemos, mais do que leitores da palavra, sermos praticantes da palavra. Não adianta pessoas leem, muitas pessoas, por exemplo, ateus, por exemplo, leem a palavra, mas não vivem a palavra. Então, de nada irá valer. Nós precisamos, mais do que nunca, colocar os textos bíblicos para a nossa vida pessoal, nossa vida cotidiana, para que assim nós venhamos ser prósperos no que diz respeito, no que diz tocante à espiritualidade, né? Até porque a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus para os nossos corações. A Bíblia precisa ser interpretada. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas.
Há uma questão da exegese, difícil a palavra, né? Que é a ideia de tirar do texto o que de fato o texto diz. É diferente de exegese. O que é isso? É quando eu quero fazer com que um texto diga o que eu quero que ele diga. O que nós chamamos de heresia. As pessoas falam que a Bíblia diz algo e pegam um contexto completamente aleatório para fazer as suas heresias, para confirmar aquilo que a Bíblia não está dizendo, por uma única questão de que não levou em considerações os fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto. Vejamos que, mais uma vez, né, a Bíblia foi escrita em cerca de 1.600 anos, então é claro que a linguagem é diferente, as culturas são diferentes, então nós devemos levar isso em consideração quando nós vamos estudar a palavra. Mais uma vez, vou deixar isso aqui sempre claro, nós precisamos compreender a Bíblia, estudar a Bíblia, mas independente da linha teológica, nenhuma linha teológica é maior do que a linha do Espírito Santo. Nós precisamos estar lendo a palavra do Senhor com o coração voltado para a palavra, para que nós não venhamos querer fazer com que o texto fale o que ele não fala. As limitações dos leitores. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos produz a verdadeira intenção do Espírito Santo, em virtude de nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro. Precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. Quantas pessoas não procurar na palavra uma tendência pecaminosa de usar a palavra para cometer pecado? Haja vista, certo tempo atrás, ficou notório para todos nós, um pastor que eu quero crer que ele fez por uma questão de não compreensão, que eu não acredito que, sinceramente, uma pessoa que se diz pastor faça o que ele fez. Ele disse que no livro de Oséias, Deus mandou adulterar não com a questão da esposa de Oséias, mas que os pastores hoje tinham que continuar vivendo uma vida de adultério porque Deus mandou, que Deus falou, o que não é o caso. Nós sabemos e compreendemos que o texto de Oséias, quando o Senhor falou para ele tomar uma mulher de prostituições, foi num sentido espiritual. É claro que houve o casamento em si de uma forma física, de uma forma literal. Mas para que Deus fez isso? Para que o povo viesse compreender que o povo de Israel deixou a Deus para ir após as prostituições idólatras. Foi somente isso. Então, esse pastor equivocadamente disse que até hoje os pastores tinham que continuar vivendo uma vida de adultério. Pois bem, e isso não é diferente. Tantas e tantas igrejas usam a palavra de forma equivocada para continuar uma vida de pecado. Então, quantas das vezes as pessoas... Mas isso também, claro, fica claro que não é uma pessoa salva que faz tais coisas. A pessoa salva na pessoa de Cristo vai sempre usar a palavra da forma com que a palavra é, segundo a revelação do Espírito Santo. Mais uma vez, as pessoas nem ninguém deve usar a palavra para atos pecaminosos, né? Para justificar um pecado, né? A natureza das Escrituras. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Vou te dar um exemplo sobre questões, que é um dos exemplos que eu gosto muito de mencionar, que é Jó capítulo 14, versículo 7, nos vai falar que a árvore há uma esperança para ela quando cortada. E até alguns louvores com esse texto, até músicas bonitas e tudo. Eu vou ler aqui para você, Jó 14, 7.
Pelo menos há esperança para a árvore se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. É interessante que esse texto é literal, mas nós usamos em sentido figurado, em questões simbólicas, mas não, ele é no sentido literal, de árvore mesmo, árvore que se planta, e não ao homem. Tanto é que você vai ver no decorrer do versículo, do capítulo, que vai falar que para o homem, para a árvore há esperança, mas para o homem morreu, acabou a esperança. Então veja que algumas questões bíblicas nós precisamos compreender o tempo em que o texto foi escrito, em qual cultura, para qual povo, se aquilo serve para os dias atuais ou não. Então há uma série de situações que nós devemos levar em consideração. As questões gramaticais, o contexto histórico, literário do texto, as figuras de linguagem. Então veja que muitas pessoas acabam tendo interpretações completamente equivocadas da palavra, justamente porque estão querendo usar a Bíblia para cometer pecado, para justificar os seus pecados, justificar os seus erros. Então pega um texto completamente sem contexto para levar assim ao povo à perdição, né? Para fazer com que o povo peque. Por outro lado, o povo também não costuma ter o bom hábito da leitura da palavra, então acaba sendo levado por qualquer vento de doutrina. Sinopse: as escrituras sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. A autoridade da Bíblia. Tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos, acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Pois bem, tudo que a Bíblia diz, ela é a verdade, não há sombra de variação na palavra do Senhor. Entretanto, uma das questões é a relativização. Hoje parece que vivemos tudo no mundo, é muito relativo, né? Tudo é relativo, isso aqui não é bem assim. É relativo, depende, vai de pessoa para pessoa. Não, a Bíblia ela não é relativa, ela é a palavra do Senhor. E nós não podemos relativizar. Entretanto, há sim, de fato, alguns textos, como eu tenho falado, que são específicos para uma época, para uma cidade, para uma nação específica, que não é para os dias atuais. Então nós precisamos também compreender esses pontos. Por outro lado, também tem a questão da desobediência aos preceitos bíblicos. As pessoas tendem, justamente por essa questão de figura de linguagem, de tempo e história, dizer que isso é muito relativo, isso aí só era para os tempos bíblicos, não precisa ser hoje. E o que não precisa ser hoje que essas pessoas defendem? Que não precisamos ter uma vida de santidade, por exemplo, que nós estamos no tempo da graça e por conta disso podemos fazer o que nós quisermos porque estamos no tempo da graça. Não, isso não é verdade, isso é antibíblico. Mesmo que nós venhamos estar no tempo da graça, e de fato estamos, nós devemos continuar obedecendo os preceitos bíblicos. Se a Bíblia diz A, é A e ponto. Não se discute. A Bíblia não tem que ser discutida, a Bíblia tem que ser obedecida. A iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. É o Espírito Santo que nos revela. Inclusive, se falando em Espírito Santo, é bom deixar claro que o Espírito Santo continua atuando nos dias atuais. E por que isso? Porque algumas pessoas acreditam que o batismo no Espírito Santo não acontece mais nos dias atuais. E que até mesmo a questão dos milagres também foi somente nos tempos bíblicos e que não existe mais hoje. Bom, isso são pessoas que não conhecem a palavra de Deus de fato e não vivem uma comunhão com o Senhor. Porque sim, há batismo com o Espírito Santo nos dias atuais e sim, também há milagres e até ressurreição de mortos em alguns casos específicos. Por quê? Porque o mesmo Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, como diz aos Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não tem sombra de variação. Então, mesmo Jesus que curou no passado é o mesmo que cura hoje. E o Senhor ele também batiza com o Espírito Santo, desde que a pessoa creia.
E por que isso? Porque algumas pessoas insistem em dizer que os dons espirituais cessaram, que acabaram, que não existe mais. Claro que existe. Tanto existe que nós só conseguimos compreender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, por interpretação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz compreender a palavra do Senhor. Porque de uma forma literária, nós não acredito que nós não venhamos compreender a Bíblia, se nós formos ler a Bíblia somente no intuito de ler, né? Somente literal. Mas como nós temos o Espírito Santo em nós compreendemos o sentido do texto, né? O valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. Portanto, aqui vai nos trazer uma questão de repreensão e correção. Quando nós abrimos a palavra para ler, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ele, e nós temos que nos alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus, e a Bíblia é a boca de Deus para nós temos um grande conflito interno. E qual é? O conflito é, quando nós abrimos a Bíblia vai falar para nós que nós vivemos uma vida que nós precisamos de repreensão, que estamos errados, estamos equivocados, vivendo uma vida de pecado. Então ela nos corrige. Então a Bíblia ela é contra a nossa natureza pecaminosa. Talvez seja por essa razão que muitas pessoas não leem a Bíblia. Alguns dizem até que eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Na verdade não é que ela não entende, ela se faz de boba, né? Vamos assim dizer, né? Como diz o outro, né? Dá uma de João sem braço. Por quê? Porque ele entende, ele sabe exatamente o que a Bíblia está dizendo, ele sabe corretamente o que a Bíblia fala, mas ele finge, né? Ou ela finge que não está entendendo para continuar vivendo uma vida de pecado, continuar vivendo no erro. Então a Bíblia ela serve para nos corrigir, para nos exortar, né? Para que nós venhamos ter uma repreensão, sermos repreendidos pela palavra do Senhor e assim continuarmos salvos na pessoa de Cristo. Sinopse: a Bíblia é a autoridade final. O Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. Regras básicas de interpretação. A Escritura é sua própria intérprete. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. Nós, claro, devemos ter uma leitura da palavra auxiliada por um bom dicionário bíblico, por alguns outros livros também cristãos de boa qualidade, de boa literatura. Entretanto, isso para compreender melhor o que o texto diz. Entretanto, a primeira coisa a se fazer é pegar um texto e em paralelo a outro texto. Se um texto diz algo, o outro texto em paralelo também vai dizer e vai nos fazer com que compreendamos melhor. Uma outra questão também para ler a Bíblia é ter várias traduções, claro, desde que você tenha a possibilidade de ter algumas outras traduções. Isso porque há alguma tradução que fala melhor do que a outra, deixa o texto mais claro do que o outro. Existe aqui no livro de Jó mesmo um texto bastante interessante, que é o Jó número 41. Eu talvez não lembre agora, o versículo é o 22. É o 22, 41, 22 de Jó. No seu pescoço reside a força, perante ele vai o desespero. Se você olhar na sua Bíblia, é muito possível que esteja diferente. É muito possível que fale algo sobre no seu pescoço reside a força, perante ele até alegria, até tristeza salta de alegria. Talvez seja assim que esteja na sua tradução. Isso é para você ver a diferença de tradução. Esta tradução é uma tradução em parte mais próxima do original. Por quê? Porque aqui não fala de Deus, aqui fala do Leviatã. Então, diante do Leviatã, que seria um monstro marinho,
Aqui no texto, quem está diante desse monstro marinho entra em desespero. É como imagine, por exemplo, se a gente for trazer para os dias nossos, seria como se você estivesse de frente do megalodon, um grande tubarão que é muito maior do que o tubarão branco. Então seria, se você estiver diante dele, tu vai entrar em desespero e não a tristeza saltar de alegria. Mas por que a tristeza salta de alegria nesse caso? Talvez porque nesse caso a pessoa vai ficar em desespero, então a tristeza vai ficar lá alegre porque alguém está entrando em desespero. Talvez seja esse o texto, né? A ideia do texto. Mas por conta desse texto, o que se criou? Se criou de que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, o que não é bíblico. Não é o que a Bíblia diz. Aqui fala do texto do Leviatã, que seria um monstro marinho. Isso só para a gente ter uma noção de diferenças de traduções. Então é importante que nós venhamos, desde quando possível, ter mais do que uma tradução, né? Você tem uma Bíblia A e depois você pega uma Bíblia B, uma C, uma D e vai comparar um texto. Por quê? Porque há Bíblias que vai trazer uma tradução melhor, um entendimento melhor. E assim você vai poupar até tempo, né? Quando você vai ler um texto e você pega 3 ou 4 Bíblias diferentes, com traduções diferentes, você vai ver que talvez alguma delas já te deixa de cara um esclarecimento, né? Já vai te deixar uma situação melhor de esclarecimento. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Caso você não tenha uma outra tradução, na sua Bíblia mesmo vê alguns textos paralelos que você vai compreender o texto. Caso isso não aconteça, então você vai orar ao Senhor, que o Senhor vai te revelar pelo Espírito Santo, ele te revela. Princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem um sentido único e, sempre que possível, deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico alegórico. Como eu já falei aqui na questão de Jó 14:7, que a gente usa um texto que é literal para uma forma simbólica. Há questões aqui, por exemplo, da ceia do Senhor, que é falado de forma literal, mas precisa ser tomado de forma simbólica. Mas, de forma geral, o ideal é que quando nós vamos ler a palavra do Senhor, venhamos entender o texto no seu sentido literal, literalmente o que a Bíblia está dizendo. Caso isso não seja possível, não seja algo literal, então há sim uma possibilidade de ser uma questão simbólica, né? Então nós precisamos também separar essas questões. Os perigos na hermenêutica pós-moderna. Não se pode empregar métodos subjetivos, focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Veja que a hermenêutica pós-moderna, todas as questões que vai falar sobre exegese, hermenêutica, todas essas questões são importantes que nós venhamos compreender, que nós venhamos estudar. Vamos extrair do texto aquilo que o texto de fato disse, né? Não entrar em conflito com o que o autor bíblico disse, né? Vamos tentar procurar a cada dia mais compreender as questões do que o que de fato aquele texto está falando no seu original, né? No original que eu digo, em qual época ele foi falado, para que povo ele foi dito, né? Em qual figura de linguagem predomina aqui, quais as questões históricas do texto, para que assim nós não venhamos criar heresias, para que assim nós venhamos compreender a palavra e assim aplicá-la perfeitamente no nosso cotidiano. Sinopse. A Escritura é a sua principal intérprete, assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito Santo auxilia na correta interpretação. Mais uma vez, o Espírito Santo aqui nos auxilia, mas sim, tanto a hermenêutica e a exegese, nós precisamos ter também um pouco de conhecimento para que assim nós venha nos auxiliar na interpretação dos textos. Conclusão. A Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mister, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da Palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. O que é isso? É uma questão de que
você lê um texto, eu leio o mesmo texto, aí você tem uma interpretação e eu tenho outra. Isso não é possível, não faz sentido. Por quê? Porque a Bíblia, como ela é a palavra do Senhor, existe somente uma linha, somente um autor. Qual é o autor? Deus. Então Deus quis dizer somente uma coisa. Não, por que eu estou entendendo uma coisa e você está entendendo outra? É claro que existem alguns textos que realmente vai dar margem para isso. Mas o que eu quero dizer de forma geral é que às vezes muitas pessoas pegam um texto fora do contexto para criar uma heresia, para criar algo que não é verdade. Então, por essa razão, muitas pessoas interpretam a Bíblia erradamente. Por quê? Porque já tem o intento de agir de uma forma equivocada, usar a palavra para algo errado. Então, que nós venhamos a cada dia mais compreender que nós precisamos ler a palavra do Senhor, meditar na sua palavra de dia e de noite e ler segundo a interpretação do Espírito Santo. Revisando o conteúdo. Número 1. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e agein, como o sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora. Isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Número 2. Em virtude de nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Número 3. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Número 4. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Número 5. Dentre os principais gramaticais históricos, dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Então veja que nessa questão nós precisamos ter uma cronologia de como ler as Escrituras, né? Como ler a Bíblia. Eu, quando tive a oportunidade, eu li a Bíblia em 29 dias. Vinha do trabalho, depois do trabalho eu lia. 29 dias, assim, deixa eu até me interpretar melhor, me expressar melhor. Eu demorei 3 meses para ler toda a Bíblia. Por quê? Porque tinha dias que eu não conseguia ler, por uma razão ou outra, não conseguia ler. Mas se eu considerar somente os dias que eu li a Bíblia, eu demorei 29 dias. O livro de Salmos, que é o maior livro da Bíblia, eu li ele em 5 horas e 16 minutos. É claro que é possível, muito provável, que a sua leitura seja mais rápida do que a minha. Geralmente a minha leitura é uma leitura mais lenta, mais devagar. E eu te perguntei sobre a questão de qual o tempo que se leva para ler toda a Bíblia. Vamos por partes, vamos lá. Se você pegar a Bíblia para ler ela direto, e supondo que você não durma, vá direto, você demorará para ler toda a Bíblia 70 horas e 40 minutos, sendo o Primeiro Testamento em 52 horas e 20 minutos e o Segundo Testamento em 18 horas e 20 minutos. Falando em Salmos, o Salmo 118 é que está no meio da Bíblia protestante, há 594 capítulos antes e depois deste Salmo, só para você ter aí uma noção de quanto tempo demora. Então, é possível que você leia a Bíblia, se você quiser, por exemplo, em uma semana. Você pode ler tranquilo, claro, ou talvez você use aí uns 3 ou 4 finais de semana somente para ler a Bíblia. Mas é importante que você leia toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e não tenha pressa para ler, né? Não tenha pressa de terminar logo a leitura. Vá com calma, vá com sede da palavra, tenha sede da palavra. Leia a palavra, medite na palavra, pregue a palavra, ensine a palavra, viva a palavra. Nós venhamos, muitas das vezes, somos questionados sobre a palavra. Uma pessoa, por exemplo, não tem muito conhecimento da palavra, uma pessoa que está no mundo ainda, e nos questiona acerca de algo da palavra e nós não temos uma resposta para dar. E às vezes até uma pergunta fácil, em parte, de responder de uma forma básica, e nós não temos conhecimento. Por quê? Porque nós não lemos a palavra. Me lembro que certa vez eu estava conversando com minha irmã e mencionei o livro de Obadias. E ela perguntou quem era Obadias.
que onde foi que eu li Obadias? Eu falei, Obadias está na Bíblia. Ela, não, você está brincando comigo. Eu falei, não, Obadias está na Bíblia. Tem um livro em Obadias um livro na Bíblia que é escrito Obadias. Ou seja, a irmã estava na igreja há alguns anos, era uma jovem senhora, tinha cerca de mais ou menos uns 40 anos na época, e ela não conhecia Obadias. Como isso é possível? Por uma única razão, ela não lia a palavra, ela não pegava a palavra para ler. Então ela nunca viu lá o livro de Obadias. E não é assim também nos dias atuais? Por exemplo, a questão de músicos, por exemplo. Quantos músicos chegam na igreja e nem Bíblia leva, né? Às vezes até alguns obreiros também nem leva a palavra do Senhor para a igreja. Aí você pensa, se nem para a igreja a pessoa vem com a Bíblia, em casa mesmo não deve nem saber onde ela está. Então veja que parece que o povo, né, nós, no modo geral, claro, existem muitas exceções, graças a Deus, mas de modo geral parece que o cristão esqueceu da palavra. Parece que a palavra não tem nenhuma importância, e nós vamos compreender, mais uma vez, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas como é que você vai viver uma vida de fé e de prática se você não lê a palavra, se eu não leio na palavra, se eu não medito na palavra? Eu preciso conhecer mais e mais o Senhor. E como é que eu conheço mais e mais o Senhor? Lendo a sua palavra, meditando na palavra, crendo na palavra. Nós precisamos cada dia mais estar mergulhado na palavra, procurar a palavra e procurar a palavra com zelo, né? Para que assim nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!